Tudo bom, pessoal? Boa noite. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o desafio, que eu estou propondo para vocês, que é o microcontrolador MicroFE 8. Tá? Esse nome é um pouquinho da mistura de microcontrolador com café e de 8 bits, mas também é um microcontrolador que tem que ter muita fé aí para conseguir fazer, que é um desafio bom, é um bom desafio assim para entender a arquitetura de computador e é um bom desafio porque trata de bastante assuntos da área de sistemas digitais e de fabricação de circuitos integrados, né? Tem a parte combinacional, tem a parte sequencial e por aí vai. Então eu queria fazer uma leitura rápida aqui da especificação. Então o MicroFE 8 é um microprocessador bem simples, tá? Ele tem 4 registros apenas, 4 registros de uso geral e 3 registros especiais. Um deles é o contador do programa, que sempre incrementa mais um toda vez que a gente for pegar uma instrução na memória, então ele sempre aponta para a memória ROM e incrementa mais um toda vez que for lida uma instrução ou valor imediato. O Instruction Register é o registrador que segura a instrução durante todo o ciclo de execução e tem um registrador específico para guardar o valor da constante usada no modo imediato. A gente já vou falar sobre ele. Então as instruções têm esse formatinho, tá? São instruções que a gente são 10 instruções só, com o comando de 2 operandos, né? Fonte e destino. As operações são todas acumulativas, tá? A gente vai fazer operações entre esses 2 operandos e o resultado vai ser reutilizado, vai ser guardado no destino. Então o campo source and destination corresponde à fonte, source, e o destino, DST. Cada campo pode ser escrito em 2 formas chamadas de modo de endereçamento. Nós temos o modo registro e o modo imediato, que é o modo da constante. O destino só aceita registro, não aceita imediato, até porque você não guarda nada numa constante, A constante é só uma fonte. Esse modo imediato, a gente vai ver um exemplo aqui, ele é implementado internamente, codificando a constante no endereço imediatamente subsequente à instrução. Assim é necessário um ciclo adicional para buscar esse valor na ROM. Então vamos entender por um exemplo aqui. Eu vou usar esse exemplo de saltos condicionais para a gente entender o funcionamento desse dispositivo, tá? Então isso aqui tinha sido feito como subrotina, né? Então eu vou só colocar aqui uma inicialização de 2 valores para a gente inicializar R2 e R3 com 2 valores, por exemplo, 4 e 3. Então eu quero multiplicar os valores que estão em R2 e R3. Multiplicar 4 vezes 3, o resultado é para dar 12, né? Então vamos ver como é que ele faz isso aqui. A ideia desse algoritmo é somar, já que eu não tenho uma operação de multiplicação, posteriormente a gente pode até fazer um periférico dedicado para fazer a multiplicação, mas como a gente não tem multiplicação, a ideia aqui é usar o algoritmo de somas sucessivas. A gente pode então somar 4 3 vezes ou somar 3 4 vezes. Então 4 mais 4 mais 4, 3 vezes 4, 4 mais 4 mais 4 vai dar 12, assim como 3 mais 3 mais 3 mais 3 vai dar 12 também. Então aqui a gente vai acumular o valor de R2 em R0, então o resultado de uma multiplicação de 2 números de 8 bits tem que caber em 16 bits, tá? Então o resultado vai estar em R0, a parte menos significativa, e R1 vai ser a parte mais significativa aqui. Então a ideia é a gente ir acumulando o valor de R2 em R0 até que R3 e decrementar o valor de R3 de 1 até que R3 chegue em 0. Como é que a gente faz isso? Então a gente soma R2 com R0, então acumula R2 em R0 R3 vezes, e aí tem um salto aqui se não der carry. Então se o resultado não gerar um carry, a gente vem para cá. Como é que eu faço um salto se não tem carry, se eu não tenho esse salto? Então salto é um outro tipo de instrução específico que recebe um rótulo, um endereço para o qual eu quero saltar. Então eu quero saltar para esta label aqui, eu quero saltar para esta instrução, se houver carry. Agora, se não houver carry, eu continuo a minha instrução de baixo. Tá? Então, se eu não realizar esse salto, eu venho para essa próxima instrução, que é um salto incondicional, no caso de não ter carry. Então, se não tem carry, eu vou para cá. Se tem carry, eu vou para cá. Então, se tem carry, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que propagar o resultado da parte menos significativa para a parte mais significativa. Eu vou somar 1 em R1. Agora, se não tem carry, eu não preciso fazer isso, então eu pulo para cá, decremento R3, somando menos 1 com R3, o resultado é salvo em R3, e enquanto o resultado dessa operação não der zero, jump if not zero, eu volto para o loop. Então já deu para perceber que as flags resultantes de uma operação, aqui a gente só vai ter duas, que é o carry, o vai 1, e o zero, se o resultado foi zero.
Então eu posso verificar se houve carry ou se não houve carry, e posso verificar também se houve zero ou se não houve zero. Então enquanto... E de onde vem, né? O que modifica essas flags? Toda operação aritmética ou lógica, add, end, or e shor, modificam as flags. Agora as operações de move, os saltos, essas operações não modificam as flags. Então, quando eu coloco uma instrução logo antes de uma instrução de salto, eu estou verificando a flag resultando da instrução imediatamente anterior. Então, se o resultado dessa subtração não der zero, eu volto para o loop. E aí fico repetindo isso aqui até que R3 seja zero. Vamos ver isso aqui executando? Primeiro, para a gente ver isso executando, a gente tem que ver o mapa de instruções. Então, a instrução ela é organizada num pacote de 8 bits, que é exatamente 1 byte, e está organizado da seguinte forma. O nibble menos significativo é para codificar fonte e destino, que são esses dois operandos aqui, fonte e destino. Caso haja necessidade de colocar uma constante, né, um imediato, a gente vai setar um bit CTE, que é o bit o bit 0, 1, 2, 3, o bit 4. Se esse bit está setado, o registro de fonte é don't care. Basicamente, a gente vai ignorar ele e vai substituir ele por uma constante. E essa constante vai estar codificada logo abaixo, né, vamos até inserir aqui uma linha abaixo, a constante vai estar codificada aqui. Se eu puder mesclar com imediato, também chamado de constante, né, ou constante de 8 bits. Então, vai vir logo na sequência da instrução uma constante de 8 bits, tá? Se esse bit estiver setado. Se não, não vai ter isso aqui. Agora, a operação, né, nós temos 3 bits para codificar as operações, o que dá um total de 16 comandos possíveis. Vocês vão ver aqui quais são eles daqui a pouquinho, mas muitos deles se traduzem para os saltos, tá? Então, por isso que a gente não tem tanta instrução assim. Então, vamos ver como é que eu distribuí esses bits. Então está aqui a distribuição dos 8 bits, 3 bits para a operação, 1 bit para a constante, 2 bits para a fonte, 2 bits para o destino. Então as operações que têm o bit mais significativo igual a zero são todas operações aritméticas e lógicas. Então add, soma, end, shor e or. Eu posso, né, ter a forma add rs com rd ou eu posso fazer add constante rd. Para modificar, né, escolher qual desses dois aqui, eu tenho que escolher o bit de constante, qual dessas duas instruções eu vou usar. Para acessar a memória, eu tenho a instrução de load e store. Então, eu usei o operador arroba aqui para dereferenciar um valor. Então, se eu coloco um valor um endereço num registrador e quero acessar o endereço apontado por esse registrador, eu posso fazer isso através do load. Então, vou carregar o valor nessa posição de memória e vou colocar ele dentro do registro de destino. Isso também pode ser feito com imediato, tá? Com uma constante. Foi uma sugestão, inclusive, de um de vocês. Um aluno falou, olha, por que a gente não usa na operação load uma constante também? Eu achei interessante e resolvi implementar isso aí também. Então, a gente colocou aqui a possibilidade de acessar um endereço fixo, esse no MSP, né, que é a origem desse algoritmo, dessa coisa aqui. Isso aqui chama-se acesso modo de endereçamento absoluto, tá? Então vamos implementar ele também. Então aqui a gente pode acessar o valor dado por uma constante, a constante é o endereço, a gente pega a posição dele lá na memória. E para fazer o contrário, né, para gravar na memória, a gente vai usar a instrução store, que é o opcode 5. Aqui a constante serve para você codificar a fonte, né? Então você pode usar um registro ou uma constante para jogar esse valor direto lá na memória. Então você pode gravar coisas na memória RAM e com isso você consegue controlar periféricos, consegue acessar a memória RAM, pilha, né, fazer subrotinas e etc. Para movimentar dados nós temos a instrução move. Move é para trocar, né, é um péssimo nome para uma instrução que faz uma cópia. Tá? Ele não tira de um lugar e coloca de outro, ele só copia. Então move vai pegar de um registrador e colocar no outro ou pegar um imediato e colocar num registrador. Já os saltos são codificados com o opcode 7. Então, quando eu tenho tudo igual a 1 no opcode, isso aqui caracteriza uma instrução de salto. Não há salto sem constante, tá? A gente poderia até fazer o jump, né, sem constante, poderia ser,
mas eu resolvi padronizar e botar tudo com constante para facilitar a máquina de estados. Então todo salto, não, na verdade nem pode, né, porque eu preciso de um endereço de destino. Então todo salto tem que ter uma a fonte aqui é don't care e o destino vai ser a codificação do tipo de salto, da condição de salto. Então nós temos 4 saltos, um salto incondicional, que independe de qualquer condição, ele sempre vai para esse endereço, o endereço dado pela constante que está na pilha de instruções. Ou eu posso saltar se houver carry, posso saltar se o resultado for 0 e posso saltar se o resultado não for 0, como a gente viu anteriormente. Futuramente, né, se vocês quiserem, a gente pode fazer saltos com endereços relativos, o que fica interessante, né? Porque permite fazer programas com endereços relativos mesmo, né, que o próprio nome indica. Então a gente poderia usar alguns desses bits para fazer saltos numa região próxima ali, né? Com 2 bits, infelizmente, só dá para codificar 3 endereços para cima e 3 para baixo. Eu achei muito pouco, então tive que usar a constante, não teve jeito. Mas beleza. Vamos ver esse sistema funcionando para vocês entenderem? Então, uma visão geral é a gente botar o processador para conversar com a memória ROM, onde vai ficar o programa, para conversar com uma memória RAM, onde você pode botar vetores, calcular coisas aqui dentro, né, uma pilha, e conversar com periféricos, por exemplo, acessar os pinos do microcontrolador e por aí vai. Eu vou passar direto para o LogSim para a gente ver a operação desse sistema. Tá? Se a gente entrar no processador, a gente vai ver isso aqui, ó. Então o processador, eu botei um monte de sinalzinho adicional para a gente poder ver as coisas acontecendo. Mas o processador é só, né, esses 3 elementos e os registradores especiais. Então nós temos uma máquina controladora, que é uma máquina de estados, que vai controlar o banco de registradores, e uma ULA, que vai realizar de fato as operações. Então a ULA, que é talvez assim o braço executor do processador, né, ela tem 2 entradas A e B, realiza uma operação e gera flags e um resultado na saída. Então ele pode calcular uma soma, pode calcular uma porta E, XOR, OR, por aí vai, né? Dependendo da operação que você selecionar. Já os bancos de registradores aqui, ele é basicamente tem uma entrada e 2 saídas, que vai ser a fonte e o destino. Para essas 2 saídas, nós temos 2 chaves seletoras, S1 e S2. S1 e S2 permitem selecionar a saída O1 e O2, que sempre vão estar disponíveis, e eu tenho um comando write, tá? Eu posso gravar alguma coisa nesse banco de registradores. Ao gravar, o comando a entrada vai ser gravada no S2, tá? No registro selecionado por S2 aqui. Ok, então o banco de registradores pode receber, né, de acordo com a nossa arquitetura, a fonte da operação pode ser diversa, né? Se a gente olhar aqui no Sublime de novo, a gente pode escrever num registrador a partir de um imediato, de uma constante. A gente pode escrever a partir de um registrador e através da instrução load, né, a gente pode então carregar alguma coisa da memória. Então voltando para o LogSim, a gente vê que isso é possível colocando esses caminhos de dados aqui. A gente pode selecionar a entrada que vem do resultado da ULA, né, resultado da operação volta para o destino. A gente pode selecionar alguma coisa que vem lá da memória, do barramento, ou a gente pode selecionar um feedback, né, que vem aqui do próprio registrador. Então, registrador de fonte, source, para ser gravado no destino. Só que esse source também combina a constante, né? Você poderia botar a constante aqui separada, ou poderia botar junto. Eu botei junto porque ela já está selecionada aqui. Beleza. Então, nós temos esses caminhos de dados, né? O operador A, inclusive, ele é especial, porque ele pode receber tanto o registro de fonte quanto uma constante, que a gente pode escrever no modo imediato, né? No modo de constante. Agora, os registros especiais, eles estão aqui. O PC, ele é um contador, toda vez que bate o clock ele conta mais um. A instrução fica salva aqui durante a etapa de codificação, né? Durante a etapa de decodificação, no caso. E a constante fica salva aqui temporariamente para você usar nas operações da ULA. Ok, vamos ver isso operando? Então, se eu for no test bench que eu criei aqui para o processador, eu só conectei o processador numa memória RAM, numa memória ROM, que tem um programa escrito. Esse programa eu fiz exatamente extraindo aquelas instruções que a gente viu. Vamos dar uma olhadinha? Então, se a gente voltar para cá, eu vou colocar aqui numa outra tela as instruções, tá?
Deixa eu diminuir um pouquinho para a gente poder ver melhor. Mas olha só, as operações estão aqui, todas elas. E aqui está o nosso código. Então, se eu quiser traduzir essa instrução para um código de máquina, né, a gente pode botar aqui a instrução move. Então, move, essa instrução, para movimentar um dado, eu preciso dos bits 1, 1, 0 como operação. Ela usa uma constante, então a gente vai usar o bit de constante igual a 1. Então, o bit de constante vai para 1. Como o bit de fonte, source, não precisa nesse caso, né, eu vou zerar ele. E o destino vira o R2. Então, vou codificar 1, 0 aqui para o registro R2. Vamos escrever em hexadecimal? Acho que fica melhor, né? Então, isso aqui vai para 2 e esse aqui vai para 8 mais 4, 12, mais 1, 13, que é o valor D, né? D é 13, D é F. 13, 14, 15, isso mesmo, D é 13. Então, D2 é uma instrução de move uma constante para R2, mas a constante não está escrita aqui. Então, a gente precisa acrescentar a constante 4 na pilha de instruções. Mesma coisa aqui, é a mesma instrução, né? Só que agora o destino é 3, né? O registro 3. Então, seria um D3 com a constante 0,3. Aqui, zerando, né? Inicializando o R0. Então, vai ser um D0, eu vou colocar 00. E aqui seria um D1, vou colocar 00 também. Então, esse aqui são os comandos, né, o código de máquina que o nosso processador vai engolir, que ele vai mastigar para processar e gerar os resultados que a gente quer. Então, quando eu for programar a ROM, eu vou preencher ela com esses valores. Aqui, vamos fazer mais um exercício. A soma. Então, a soma está aqui em cima. A soma, então, é o comando 000. Com constante? Não. Então, botei 0. A fonte é o 2, 10. O destino é o R0, 00. Então, escrevendo isso aqui em hexadecimal, fica 08, né? Então, vamos botar aqui 08. Salto se tiver carry. Um salto se tiver carry é esse comando aqui. Então, vai ter F, né, F, e 110 é o famoso C, né? Então, é FC. Só que o salto ele pede um endereço como argumento, né, que é justamente o endereço do multi-C. Vocês estão percebendo que aqui do lado eu botei um número? Esse é o endereço da instrução. Então, a gente começa no endereço 0. Essa instrução tem 2 bytes. Então, a próxima instrução vai estar no endereço 2, que também tem 2 bytes. A próxima no 4, no 6, e aí a gente chega no endereço 8. O endereço 8, curiosamente, tem o valor 8, né? Coincidiu de ser a mesma coisa. Mas essa instrução não tem constante, então a próxima instrução está no endereço 9. O 9 precisa dessa constante. Então, quando a gente for saltar para multi-C, a gente tem que pegar o endereço dessa posição para botar na constante. Então, vai ser FC para o endereço 0D. Mesma coisa a gente faz aqui para o salto incondicional. O salto incondicional é o FF, tudo igual a 1. E o salto vai ser para o multidec, que vai ser lá para o endereço 0F. Beleza, eu sei que é bastante coisa. Se você estiver confuso, né, dá um pause e dá uma revisada. Então a gente vai fazendo isso consecutivamente, né? Eu recomendo que vocês façam em casa. Eu já fiz para todas as instruções e deu isso aqui. Aí como é que você faz? Você pega todos os valores hexadecimais, eu botei tudo aqui, nessa sequência. Você seleciona numa linha separada por espaços, vai lá no Logsim, clica aqui na sua memória ROM. Bom, para o grupo de sistemas digitais vocês vão usar o Logsim. Para o grupo do C Expert vocês não vão usar isso aqui, né? Vocês vão programar de outra forma. Vocês vão usar isso aqui no Test Bench. Mas você clica aqui para editar. Não vai aparecer para vocês, né? Porque isso aqui é uma outra janela. Mas é só dar Ctrl V que ele vai preencher a memória, tá? A minha já está preenchida com exatamente esse programa. Então, deixa eu mostrar ele executando. Deixa eu botar para rodar. Resetar. Resetei o processador, eu puxei alguns fios de debug aqui para a gente ver as coisas acontecendo lá dentro. Tá? Eu vou executar as primeiras instruções. Esse aqui é um fio que delimita o último ciclo da instrução. Então ele me indica quando que termina uma instrução. E esse aqui a gente tem a leitura do barramento de dados, a gente tem a leitura de barramento de endereços. O endereço começa no 0, que me seleciona o primeiro byte que eu vou ler. Esse primeiro byte sai nos dados e é a instrução que eu quero ler agora.
O processador ele responde àquela máquina de estados. Lembra? A gente botou aqui a máquina de estados. Ela vai ter essas etapas. No reset, ela vem para o fetch, puxa a instrução, bota no registro de instruções, depois ela decodifica o valor. É só para dar tempo, né, de você poder carregar e botar num valor constante. Você vai verificar se o bit de constante é 1 ou 0. Se for 1, você precisa de um ciclo adicional para gravar nesse registro especial de constante. Caso contrário, você já pula para o ciclo de execução. Executa, faz o cálculo, o resultado você escreve de volta no registro ou no barramento, né, depende da opção, e depois volta para o fetch. Eu recomendo, né, para quem estiver implementando isso aí, que faça uma tabela com todas as operações, que aí você vai descrever todos os valores de controle lá do seu processador para cada estado. Tem 3 estados que são comuns, né, que esses aqui não vão mudar. Fetch, decode, fetch constante são estados que são constantes para qualquer tipo de operação. Mas o exec e o write já são personalizados para cada uma dessas instruções. Então, quando eu estiver na operação, sei lá, uma operação que não tem constante, eu vou estar copiando dados entre registradores, provavelmente eu não vou acessar o barramento. Mas operações que usam a constante igual a 1, a constante não, que usam, deixa eu pensar aqui, por exemplo, aqui no load store, eu vou escrever não nos registradores, como eu faria aqui, mas eu vou escrever na memória. Então esse write é diferente desse write, não é exatamente igual. Então há uma certa dependência dessas saídas, não só em função do estado, mas também em função das entradas, né, da instrução propriamente dita. Ok, mas eu tentei organizar para que essa lógica seja simples, tá? E você preenchendo essa tabela, você vai ver uma coerência na hora de codificar os seus estados. E aí você vai tentar generalizar. Então você vai pegar, pô, eu estou vendo que está repetindo o negócio, deixa eu generalizar. E bota don't care onde realmente fizer sentido botar don't care, tá? Para ajudar. Ok. Para quem tiver no CI Expert, codificar isso aqui é bem mais simples do que fazer no LogSim, né? Para quem está fazendo CI Expert, codificar uma máquina de estados é só escrever o código Verilog e, por mais complexo que o seu código possa parecer, o sintetizador se vira para fazer esse código funcionar. Então, beleza. Vamos voltar aqui para o nosso circuito e eu vou mostrar ele funcionando. Acho que é isso que vocês estão esperando, né? Deixa eu executar direto e aí a gente vê o resultado. Bom, lembrando, isso aqui é um programa que calcula a multiplicação de 4 vezes 3. Então a gente vai bater o clock, puxou a instrução, vai pegar a constante, vai guardar em R0 o valor 0. Aqui indica que terminou a instrução, guardou. Vamos de novo, pegar e vamos gravar o valor 00 em R1. Então bateu o clock, terminou, gravou 0 em R1. Não dá para ver porque é o mesmo valor, né? Vamos para o próximo que aí já fica mais interessante. Vou gravar no registro R2 o valor 04. Então vou gravar o valor 04, peguei a constante e agora terminou a instrução e pumba! O valor 4 ficou salvo em R2. Talvez esteja meio pequeno, né? Será que eu consigo melhorar um pouquinho? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui essa visualização. Um zoom aí para vocês. Vamos ver se ajuda. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, né? Carregar o valor 3 no registro R3. Então vamos lá. Carrega o valor D3 a instrução, carrega a constante 3, carregou, calculou, próxima batida a gente vai gravar. Write, pumba. Beleza. Os meus registradores então tá 00, 4 e 3. Gravei os valores. Agora vamos à lógica, né? Essa instrução aqui é de soma. Eu vou somar R2 em R0 para acumular o valor de R0. Então vamos somar. Somei. Agora nós vamos verificar se teve carry. Ele vai verificar se teve carry. Não teve carry, ele pulou. Pulou algumas instruções. Não sei se vocês perceberam aqui. Agora ele vai fazer a verificação do decremento, né? Vai decrementar R3. Então esse aqui é o -1, carregou a constante, vai executar e pumba. Estamos aqui no 2 agora. Decrementou 2, vamos para o próximo passo. Agora tem um salto incondicional, um salto se não for 0, né? Como o resultado não é 0, ele tem que voltar para a soma do 08 aqui, que é o endereço 08. Carregou a constante, vai se decidir,
Pronto para mudar o endereço. Olha só, esse cara, a gente espera que o endereço não siga, que ele volte para o 08. Vamos ver se é o caso. Pumba! Beleza, o endereço voltou para executar o mesmo trecho de código, esse código aqui, mais uma vez, porque o resultado de R3 ainda não é 0. Então vamos lá. Soma R2 em R0, foi para 8. Verifica, né, se houve carry. Não houve carry, pulou. Decrementa o valor de R3, foi para 1. E agora salta se não for 0. Como não foi 0, vamos voltar e executar de novo. Soma 4 com o 8, né, virou 12, que é o nosso resultado final. Verifica se houve carry. Como não houve carry, ele vai pular. Pulou. E agora a gente vai decrementar R3, foi para 0. E agora eu não vou realizar o salto. Eu vou seguir adiante. Então aqui eu vou seguir adiante para uma nova instrução que eu coloquei lá, que é a instrução de jump aqui, né, um salto incondicional para a mesma linha, que trava o processador para sempre nessa última instrução aqui. É um salto incondicional que fica sempre dando loop aqui. É uma forma de travar o programa, tá? Ele está aqui travado, fazendo sempre a mesma operação que não faz nada. Beleza? Então, nosso resultado da multiplicação está aqui. Dá para usar, dá para programar. É um processador completinho. Beleza. Agora, com isso feito, quem estiver satisfeito já pode desligar. Quem quiser ver um pouquinho mais, eu vou mergulhar agora no processador. Vamos lá. Então, eu vou mergulhar aqui no processador e a gente vai ver essas coisas acontecendo passo a passo. Ver o caminho de dados. Então, vamos lá. Estou aqui com o endereço 0. Né? Resetei o meu controlador, PC foi para 0. PC foi para 0, agora eu vou puxar do barramento a próxima instrução, que é esse cara aqui, o D0. Então, o PC incrementa quando eu estou nessa fase do Fetch Instruction, que é uma saída do meu controlador, e eu vou puxar a instrução para dentro desse registro aqui, ó, que recebe o barramento e grava quando tiver o Fetch Instruction. Bateu o clock, salvei a instrução D0, e o PC incrementou. Essa é uma instrução que tem constante, então a próxima etapa é salvar a constante que está lá na pilha de instruções. Como a constante é 0, a gente não vai ver resultado, mas o enable está em 1 aqui, ó, preparado para gravar a constante e incrementar o PC. Então o PC era 1, apontando para a constante, eu vou salvar esse valor e vou incrementar o PC. Pumba! PC foi para 2 e a constante salvou 0. Não é legal porque basicamente a gente não viu isso acontecendo. Então eu tenho um ciclo adicional de execução e escrita, agora eu estou no ciclo de escrita. A escrita pega o valor da constante, né, que está aqui no source, coloca aqui, está selecionado o número 2, e vou gravar no registro selecionado por S2. No caso dessa instrução, o registro é o R0, então ele vai salvar esse valor aqui. Como é 0 vai para 0, não tem graça, né? Então ele ficou meio que constante. Mas vamos ver a próxima instrução, que ela já é mais interessante. Eu salvo no registro D1, não, se bem que essa instrução é meio básica, né? Porque ele salva no registro D1 valor 0. Mas vamos ver essa aqui, ó, D2 constante 4. Então, eu vou salvar no registro D2, no registro R2, a constante 4. A constante 4 já está aqui, eu fiz a execução, passei para a escrita. Na escrita, eu estou pronto para gravar o valor da constante, que está vindo aqui para o valor 4, e esse valor 4 segue por esse caminho de dados para ficar na entrada no meu banco de registradores. Aqui ele vai ser salvo no endereço que está codificado nessa instrução aqui, ó, no R2. Então ele vai ser salvo aqui, substituindo o antigo 0 por 4. Vamos bater o clock? 1, 2, 3 e pá! O valor foi salvo lá dentro. Vamos inspecionar? Ó, dentro do banco de registradores nós temos aqui o valor 4, tá? Que foi salvo lá dentro. Então vamos voltar aqui para a CPU. E aí você vai ver que o mesmo vai acontecer para o próximo, né, que é salvar no R3 o valor 3. Nós vamos então escrever o 3, substituindo o antigo 0 por 3. Beleza. E é isso. Então, essas operações acontecem aqui. O caminho de dados vai sendo modificado conforme as nossas instruções, tá? E é isso. Então, vamos ver mais um aqui, a soma. A soma é o comando 08. Tem constante? Não. Então ele não puxa constante. O que ele faz? Ele soma esses dois registradores, 4 mais 0, e salva no destino. Né? Eu estou salvando do 2 para o 0. Então eu vou salvar o 4 mais 0, que resulta em 0.
o registro de destino está selecionado aqui, pego esse resultado, 4, e escrevo no R0, substituindo o 0 por, bateu o clock, 4. Beleza. Olha só, como a operação de soma ainda está selecionada, o resultado foi para 8. Só que esse não foi o valor que eu salvei, foi o valor anterior. Então, beleza. Né? É assim que a gente faz. A próxima talvez seja interessante, que é um salto. Então, a gente puxa a instrução FC, puxa a constante do salto 0D, que é o próximo endereço, né, o endereço do salto, e verifica a condição de salto. A condição de salto vai ser dada na hora de carregar o PC. Então eu vou fazer um load no PC se a flag, né, se a condição do salto for verdadeira. Nesse caso aqui a condição é falsa, então eu não vou tomar o salto e vou só passar em diante. E aí na próxima instrução eu vou incrementar o PC. Já a próxima instrução, que é um salto incondicional, a gente vai ver o load. Salto incondicional para a constante 0f, tá? E aqui, na hora de executar, é a hora que eu pego a constante 0f e coloco no PC, substituindo o fluxo de execução normal, que antes ia para a próxima instrução seria o 0D, agora eu vou modificar para colocar essa constante 0f aqui no PC. Lá vai, pumba, modifiquei. Então, isso com os saltos a gente consegue controlar o caminho, né, o fluxo de execução do nosso programa. Beleza? Então, essa era a minha explicação, também não quero fazer ela ficar muito longa. Eu espero que vocês tenham entendido, né, agora um pouquinho mais o funcionamento desse processador e vamos implementar.